A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. A nossa produção todas as semanas escolhe um tema interessante, não só para a capital, mas para os 295 municípios do nosso estado. Hoje nós vamos falar sobre adolescentes empreendedores. E a estatística fala que aproximadamente 12 a 13% do catarinense já é empreendedor. Nós vamos saber se isso é verdade conversando com o Rodrigo Melo Felipe. Ele é um voluntário do programa Junior Achievement. Muito obrigado, Felipe, por atender o nosso convite. Aquela estatística que eu falei, 13% do catarinense ser empreendedor, é verdade? Bom, eu acredito que talvez mais do que isso. Já mais do que isso. É melhor ainda, então, né? A que se deve isso? Santa Catarina é um estado diferente? O povo nosso é diferente? Eu considero. Eu sou manezinho da ilha, nascido aqui em Florianópolis. Tu já comeste uma cocoroca no Pantisuli? Oh, coisa boa! E estou com 40 anos e completei esse ano. Nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo com os jovens há 4 anos pela Junior Achievement, eu venho percebendo esse interesse pelo jovem. No caso, a gente trata de jovens em torno de 16, 15, 14, até 18 anos, nessa faixa etária. E isso é muito natural, levando em conta que é uma faixa que a pessoa está se descobrindo. Acho que retrata um pouco o Estado. Um Estado muito rico, bastante diversificado. É um movimento que me parece bastante crescente, pelo encontro que eu tenho com os jovens, que é o ambiente que eu mais gosto de lidar, né? Como é que os jovens recebem as sugestões? Por exemplo, vamos supor, Marcos, você fez assim, mas se você fizesse assim era melhor. Normalmente o jovem recebe essas observações de uma maneira positiva ou ele contesta logo? Bom, Depende, né? Depende da situação. Como o foco dessa atividade em especial que a Júnior desenvolve, né, que é o projeto Mini Empresa, do qual eu faço parte já há 4 anos, a maneira como a gente inicia a abordagem é de que somos todos voluntários. Não só eu, como outros profissionais, né, que são voluntários durante essas atividades, como os jovens também são voluntários, ou seja, eles estão ali também por vontade própria, para aprender como que eles vão empreender se eles não tiverem ouvido. Então essa é a linguagem que a gente usa com eles, de que eles aprendam a escutar, questionar as coisas que eles não concordam. É importante questionar. Que é importante. Então, a motivação deles é o desafio. O jovem gosta de desafio, faz parte, já é da natureza do jovem. Então, o desafio que é o motivo pelo qual a gente começa. A gente dá aquela isca através do desafio. Então, começamos com algumas metas. Como é um projeto que dura em torno de 15 semanas, às vezes se estende um pouquinho mais, então a gente tem que manter essas metas, vamos dizer, mais a miúde. A gente costuma e tem que manter o interesse dele, né? Interesse, é. O jovem, quando ele está desperto, ele tem interesse. Tu tem que estar sempre dando alimento no sentido, e alimento é desafio. Então a gente começa colocando como é o programa, né? Qual é o foco no final do programa, o que a gente pode conquistar com esse programa. E o foco sempre que, particularmente, eu gosto de dar, o enfoque, é de que tem o desenvolvimento pessoal, através desse projeto. Então, ele começa com um tema bem técnico, né? Empreendedorismo, a gente tem uma série de detalhes de economia, finanças, compra, venda, marketing, RH, como você vai cuidar dessa mini empresa. Saber se o tipo de trabalho que eu vou me dedicar, se na minha circunvizinhança já não tem alguém. Exato. Buscar um exemplo. A maioria dos jovens, né, por essa idade, tem os seus pais vivos, mesmo que um contato nessa área, às vezes, não seja um pai que a gente considere empreendedor ou que tem um negócio próprio, mas empreender, eu sempre levanto essa questão de que na vida a gente empreende todos os dias, né? Então a gente traz para eles esse conceito de que empreender, acordamos empreendendo. Plantou essa sementinha, funciona. Funciona porque eles entendem que no dia deles vai ter uma série de coisas que eles vão ter que empreender, eles vão ter que fazer diferente, eles vão ter que buscar ser melhor por eles, não como uma questão meramente de competição, mas a gente busca a integração desse grupo que vai se formando, né? Rodrigo, nós vamos acompanhar agora um trabalho feito pela Emily Sani, mostrando o projeto Mini Empresa da Júnior, em Santa Catarina.
organização sem fins lucrativos vem despertando nos jovens a ideia de um futuro empreendedor. O programa Mini Empresa da Associação Junior Achievement, aplicado aos alunos do segundo ano do ensino médio, já beneficiou mais de 3 milhões de jovens brasileiros. A organização, que tem 95 anos de existência, está em Santa Catarina desde 1997. Essa escola em São José foi a primeira do município a participar do projeto. Os adolescentes criam uma empresa, desenvolvem o produto e em 15 semanas o contraturno escolar se torna uma linha de produção onde diretores, presidentes, acionistas e funcionários fazem a mini empresa funcionar. Uma experiência fantástica que tem total apoio das escolas. O projeto da Júnior tem o objetivo de interagir os alunos. Então, aprender a conviver e desenvolver as habilidades, as competências, junto com os colegas e os voluntários. É um projeto muito importante, é uma aprendizagem significativa para eles. Aprender a trabalhar com outra pessoa, aprender a dividir as ideias, compartilhar. Então, é um projeto que nós consideramos na escola muito importante. Cada escola escolhe um tipo de produto diferente. Essa decidiu produzir cobertores com mangas. A ideia deu tão certo que a rentabilidade em cima do investimento foi de 134%. Para começar, os adolescentes venderam 100 ações a R$ 15 e assim transformaram 192 peças em R$ 11.200 de faturamento em apenas 15 semanas. Foi isso tudo mesmo. Na verdade, a gente teve essa meta. A meta no começo era de 100%, a gente queria pelo menos 100% e a gente viu que a gente podia ainda mais. A gente teve alguns gargalos, se a gente não tivesse esses gargalos como ter que comprar o nosso produto lá em Braço do Norte, lá no interior do estado, a gente poderia ter chegado aos 200% de produção, de lucro em cima do nosso produto, mas a gente ficou bem feliz com isso, a gente ficou orgulhoso de falar que a gente teve 134% em cima da nossa ação e é bom saber que a gente também pode conseguir esse sucesso, nós jovens de 16 anos também conseguimos sucesso. E como em toda empresa bem-sucedida, o lado social também é posto em prática. A renda das 15 semanas de trabalho será revertida a uma instituição de caridade. Nós ainda não decidimos para qual instituição doar, mas podemos doar. É uma das instituições que mais estão sendo cotadas, é a PAI de Biguaçu. E vai ser muito bom doar porque esse projeto não visa somente o lucro, mas sim uma ação que possa ajudar a comunidade como um todo. A educação prática no mundo dos negócios, vivenciada dentro das escolas, está hoje em mais de 115 países. Este programa visa a troca de experiências que esses jovens levarão para o resto da vida. O nosso aprendizado foi muito importante. Esse projeto foi importante para nossas vidas porque, além de aprender a manejar um grupo ou trabalhar em equipe e saber lidar com a área administrativa, nós aprendemos lições valiosas relacionadas à ética, à moral, ao que é certo no âmbito do empreendedorismo e do mundo dos negócios. Eu acho que é de grande importância. Os nossos jovens aprendem o que é uma empresa, desde como se funda uma empresa, como se cria, como se trabalha. Eu acho que isso é de uma importância primordial para a vida deles. Eu tenho certeza que muitos deles terão no futuro, com certeza, uma noção muito boa do que é uma empresa. Rodrigo, eu vou confessar para você, me emocionei com o depoimento, principalmente o primeiro depoimento, a satisfação dele. A gente poderia ter chegado a 200%, mas chegamos a 134% na primeira experiência. Quer dizer, isso prova uma coisa, nem tudo está perdido com a nossa juventude. É isso? Certamente não. Eu fico apaixonado porque a gente vibra com esses depoimentos. Exato. A idade dele, 16 pela anos. idade e a maneira como eles se entregam quando eles percebem que eles podem fazer algo diferente. É muito lindo isso.
Os jovens com os quais a gente participou esse ano, que é do Instituto Federal aqui do centro, né, da Mauro Ramos, que o nome da minha empresa chama-se Eficiente, né, que eles criaram esse projeto, então ficou uma brincadeira, né, com Um trocadilhozinho um trocadilho gostoso. muito bom, muito inteligente. Eles desenvolveram um projeto com pranchetas dobráveis, que foi uma tirada deles, né, uma necessidade deles do dia a dia. Isso é o início, vamos dizer, é um produto. Mas como os jovens comentaram, o interesse pelo lado social, por incrível que pareça, acaba sendo mais interessante observar e o envolvimento deles é mais rico ainda. Ações que foram feitas com crianças, com moradores de rua, doação de alimentos, né? Eles confeccionaram, fizeram com a sobra dos materiais uma casa, né, de boneca, entregaram num orfanato. Esse envolvimento, nós olhando de fora esse envolvimento deles e depois compilando toda essa história que eles criaram durante em torno de 15 a 18 semanas, você vê que tem algo que ficou mais marcado para eles, que não foi simplesmente participar da minha empresa. Tem uma história que eles contaram. Eles tiveram uma experiência de êxito. E isso eu acho que é a marca registrada que os jovens, no depoimento, acabam transmitindo. Ficava até agoniado para falar dos 134%. Porque isso, ele se empolga. O número não é tanto importante. Mas a vitória, né? Apesar de que isso acaba sendo um marco para eles, é muito bacana ver essa vitória, é marcar um gol no placar, né, para eles. Rodrigo, se com 16 anos ele já tem esse tipo de comportamento, é um jovem hoje com futuro garantido? Ou tem tudo encaminhado para isso? Garantido eu não considero, porque eu penso que todos os dias a gente tem um percalço. Todos os dias a gente tem um pequeno desafio, um passo a mais que temos de dar, né? E às vezes dois para trás para dar um para frente. Para dar um para frente. E essa maturidade foi percebida não só por mim, mas dos outros voluntários, o Felipe, né, que participou conosco, o Bruno e outros voluntários que participam desse processo. Eles comentam e percebem isso. A evolução, o crescimento, o amadurecimento desses jovens, em especial desse ano, foi muito grande. Eles tiveram assim uma mudança, inclusive no escutar mais o colega, ter essa troca, esse bate-bola entre eles. Foi uma relação muito bonita que se construiu. E descobrir que nem sempre a palavra final é minha. Exatamente. Dois, três conversando. Chegam num consenso. Exato. Que não é a opinião de um nem a do outro. Muitas das vezes a gente chegou à conclusão de que meio termo, era um elemento surpresa que surgia no diálogo. Bom, você vai me responder a pergunta que eu vou te fazer agora no segundo bloco. Sem fins lucrativos. Alcançando seus objetivos? Mas isso você responde no segundo bloco. Nós estamos com o programa Espaço Cidadão. Eu estou conversando com o Rodrigo Melo Felipe. Ele é voluntário do esquema Junior Achievement, que vem conseguindo muito sucesso aqui no estado de Santa Catarina. Vamos falar mais um pouquinho no segundo bloco do programa de hoje. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Me diga uma coisa, Felipe, sem fins lucrativos, como é que se vive então? Bom, essa atividade ela tem uma natureza de desenvolver, como a gente conversou, né? Valores, eu acho que mais do que tudo, valores humanos. Isso é o que fica de experiência, né, de todos esses anos que eu venho participando. O fato de ser sem fins lucrativos, na verdade, se gera uma série de encargos, né, durante essa mini empresa, e isso tudo é revertido para as ações sociais, que é um conjunto. Todas as mini empresas que participam, né, desse projeto durante o ano
geram divisas. Esse ano foi arrecadado mais do que 12 mil reais, né, de impostos, vamos dizer assim. Ou seja, a mini empresa, sem fins lucrativos, ela acaba arrecadando uma receita, né, Esse através dinheiro de é impostos. reaplicado? Ele é destinado para ações sociais, doado para algumas instituições de caridade. Então não é reaplicado em outros projetos, não? Não, ele é direcionado com a demanda. Então tem uma instituição que ele tem uma demanda específica, esse dinheiro é destinado para essa instituição que é escolhida pelos jovens, né? Por todos os jovens que fazem parte do projeto, se destina para algumas instituições esse dinheiro que é arrecadado com esses impostos, vamos dizer. Porque como é uma mini empresa, ela cumpre todas as etapas de uma empresa normal. Ela tem salários, claro que sempre de uma maneira a exemplificar, né? Mas a gente tem todos os impostos e encargos que uma empresa normal tem, essa mini empresa tem. Sem politicagem. De preferência. Muito bom. Nós vamos agora acompanhar um trabalho que a Emily Sani fez com o diretor executivo da Júnior e vai trazer mais informações sobre outros projetos da instituição. Emily, é com você. Olá, Walter, nós estamos aqui com o Evandro, que vai explicar para a gente que, além do programa Mini Empresa, outros projetos vêm sendo desenvolvidos para estimular esses jovens. É isso mesmo, Evandro? Sem dúvida. Nessa missão de inspirar os jovens a empreender, ensinar e inspirar os jovens a empreender, vários programas. Desde os 9 anos de idade, a criança ainda tem a oportunidade de começar a falar sobre esses termos de negócios, de sustentabilidade, de ética, fazendo com que a vida deles no futuro seja um pouquinho mais fácil, mais compreensivo esse mercado. Certo. Como os jovens têm acesso a esses programas? Então, em Santa Catarina, esse ano, 53 mil jovens vão ter a oportunidade de participar. Todos os programas são gratuitos. Essa é uma oportunidade das empresas devolverem os conhecimentos e as experiências que acumulam. Então, os executivos dessas empresas, voluntários, são capacitados e vão a várias cidades. São 52 cidades de Santa Catarina que estão tendo o programa. Escolas e entidades, são 310 escolas. Então, assim, é um complemento de currículo feito por pessoas que não são professores, mas que têm muita bagagem, têm muita história de vida e que podem, de fato, trazer um pouquinho da realidade dos negócios e da vida futura para esses jovens. Tá certo. Evandro, obrigado pela sua atenção. Walter, aí só basta os jovens colocarem em prática aquilo que aprenderam e estão prontos para o sucesso. Muito obrigado, Emily. Felipe, eu notei o seguinte no entrevistado: 9 anos para frente. O que se consegue tão cedo assim? Ou o ideal mesmo é começar tão cedo assim? Aqui no Brasil a gente talvez não trate esse tema do empreendedorismo como deveríamos trazer, né? Fora, né, nos Estados Unidos, já começa a administração financeira há muito tempo. Os pais já ensinam isso. Dentro de casa. Dentro de casa, já sai com isso, né? Hoje tem essa comida, mas custou tanto e precisamos trabalhar tanto e tal. Então, eu penso que quanto mais cedo, melhor. E nós, pais, eu também sou pai, tenho um filho de 17 e um filho de 14, que vai completar agora. Em alguns momentos, talvez a gente deixe um pouco a desejar nesse sentido. A gente acaba abraçando muito e não dá a oportunidade deles crescerem. Quando tu dá a oportunidade, mas com responsabilidade, o jovem cresce, ele amadurece, inevitavelmente. E esse tema do empreendedorismo, eu acho que é um ponto de partida. Esse programa da Júnior eu sempre elogio muito, porque eu sou fã de carteirinha. Quando eles me convidam, todos os anos me convidam, eu já digo para eles de antemão, ano que vem estarei junto. Então já pode acertar que 15 ele vai estar garantido também. O que é que te motivou, o primeiro toquezinho para você entrar na Júnior? Na verdade, assim, eu tenho um amigo que conhece muito bem o programa e incentiva. É uma das empresas que fomenta esse programa da Júnior, os programas da Júnior. Um dia eu fui visitá-lo e tinha lá um folder, e aí eu troquei uma ideia. Como é que funciona, Toninho, esse programa? Ele me explicou, porque por conta da idade do meu filho, né, estava em 15 anos, 14 anos ele tinha na época, eu me interessei para ele. E o Evandro, que é o diretor da Júnior aqui, me convidou para conhecer
como funcionava. Eu fui numa atividade onde os voluntários estavam ali reunidos, mas eu não sabia. E ele vendeu o peixe muito bem. Ele falou com bastante intensidade, bastante carinho pelo programa e aquilo me chamou a atenção. Eu já tinha feito programas voluntários em outros momentos, mas o fato de estar relacionado com jovens e uma possibilidade mais real de mudança, isso me chamou a atenção. E penso que o lado voluntário, né, quando a gente faz algo realmente de coração, com a intenção, né, de dar alguma coisa para os outros, isso me chamou a atenção, que ali eu vi uma oportunidade, pela maneira como foi colocado o programa. Ele tem um programa, assim, vamos dizer, didático, né, a ser seguido, mas ele permite que a gente incremente. É maleável. Ele é maleável num aspecto, assim, vamos dizer, mais psicológico, de você se integrar mais com jovens, de se relacionar com eles. Ele é um programa versátil. Eu não gosto de coisas curtas. E esse programa, por ele ser um pouco mais longo, né, ele tem 15 semanas, eu achei interessante, porque era um desafio também para mim na época. O filho está nisso? Por incrível que pareça, uma coincidência, esse ano em particular, não sabido nem por mim, nem pelo filho, a gente estava nesse projeto juntos. Foi uma obra do acaso mesmo, porque quando eu fui convidado para participar do IFSC, o meu filho não fazia parte. E eu não comentei nada com ele, e depois ele foi convidado por uma amiga e veio a fazer parte do grupo. Então foi uma bela coincidência. Esse ano ele participou. Uma agradável coincidência. Ou seja, o meu propósito demorou algum tempo para acabar acontecendo e numa feliz coincidência. Agora, por que sempre tem que ser pessoal do segundo ano do ensino médio? No caso, esse programa, em especial Mini Empresa, é do segundo ano, mas como a escola técnica é um pouquinho mais flexível. Claro. Os jovens entre 14 e 18, como eu comentei, que ficam nessa faixa, né, etária, que participam do Mini Empresa, eu penso que é por conta da maturidade que o programa exige, do compromisso. Eles estão, apesar de estar numa fase de bastante mudança, o jovem começa a ter noção de que, bom, tem coisas que eu faço que dependem de mim. E essa responsabilidade começa a surgir, por isso esse momento. Os outros programas, como foi comentado, começa com 9 anos, são programas mais assim, de um dia, uma tarde, ou às vezes um pouquinho mais, 2 dias. Esse é um programa mais extenso e é a menina dos olhos para mim particularmente, né? Agora, Rodrigo, como é que você viu, não como pai, mas como voluntário, a atuação do filho? O que é que ele mudou para você dentro de casa? Sim, pai normalmente é crítico e para mim foi um desafio bastante grande participar, como já tinha experiência antes, como voluntário do mesmo projeto, do mesmo tipo de projeto. Esse ano eu tive um desafio a mais. Alguém da família envolvido, né? Alguém envolvido e eu procurei desde o primeiro dia manter essa posição que naquele momento eu estava como voluntário do projeto. Não como pai dele. Não como pai, apesar de é inevitável essa relação, claro. Mas eu penso que ele amadureceu muito. É Miguel o nome dele, né? Miguel Felipe. Ele teve um processo de crescimento muito grande durante esse ano. Não é devido só ao projeto Mini Empresa, mas ele conseguiu perceber coisas que ele poderia mudar. E mudou. O start foi dado ali? Eu penso que foi um conjunto. Como ele está numa escola técnica, a escola é muito forte, eu acho que uma soma. As relações que se criam aí dentro do projeto, a relação com o pai de estar próximo, com amigos, né? Essa relação, essa engenharia que acabou conspirando para que desse tudo certo nesse sentido, eu acho que promoveu nele esse crescimento. Isso se transfere para todos os jovens, não é só ele. Nós tivemos a oportunidade também de ter contato com outros pais que acabaram se interessando pelo projeto e meio que foram aderindo ao longo do processo e também perceberam essa mudança nos filhos. Um exemplo, não vou citar nomes, né? Mas uma das meninas que participavam, ela tinha, assim, chegava um pouco atrasada e tal, e ela acabou adquirindo o hábito de chegar cedo. Isso eu acredito, a esse... Ao conjunto ali? Conjunto, onde ela foi vendo o valor em mudar alguns hábitos. Então é uma coisa que eu considero bastante interessante. No momento de encerramento, né, das atividades, eles tiveram a oportunidade de falar um pouco sobre isso. E foi muito bonito de ver a autoanálise, ou seja, como eu comecei o projeto e como eu termino. Essa autoanálise, essa capacidade crítica,
eu acho muito rico que se desenvolva desde cedo. E isso eu fiquei encantado com os alunos do IFSC, em particular, porque eles demonstraram isso. Eles têm muito mais autonomia do que em outro colégio, né? Mas é muito bacana ver jovens empreendedores promovendo a mudança neles. E bem cedo, né? E cedo. E bem cedo. E o que a esposa disse? Ela não sentiu diferença no comportamento do filho? Na verdade, eu não tenho esposa. Então, nós temos uma convivência bastante próxima, né? Eu, ele e o outro filho, né? A gente tem uma relação bastante próxima. E o filho mais novo acabou também enveredando, né? Para isso, então. Enveredando, participando. Em alguns eventos a gente acabava reunindo toda a turma. Então, tem um movimento muito positivo. Atingiu alguém da família? Eu acredito que sim. O irmão mais novo, sim, porque eles acabaram melhorando a relação entre eles. A gente percebe também no entorno, né, com a própria mãe, né, que também é bem presente na vida deles, essa relação com a mãe, de carinho com a mãe, isso tudo a gente vai percebendo nesse crescimento. Você acredita que incentivar o jovem é aquilo que, infelizmente, nem todo mundo faz? Sim. Eu creio que é uma... Não sei se dá para chamar de obrigação, mas no meu caso é algo que eu sinto vontade de fazer isso. E eu penso que todo mundo deveria se dedicar a incentivar outras pessoas, independente se são jovens ou não. Exato. Mas no entorno da gente, a gente vê alguém com uma demanda, a gente poder auxiliar, né, essas pessoas a crescer, a mudar, né, através dos exemplos. O jovem, o interessante é que temos um tempo maior. E como dali a gente vai ter um empreendedor que pode ter o seu negócio, a maneira como ele vai conduzir o seu negócio, como ele vai tratar os seus funcionários, que tipo de virtudes ele vai conceber no dia a dia dele. Eu acho que são valores que vão aparecendo nesse contato próximo, do incentivo, de estar junto, de não deixar para amanhã. A gente estar realmente junto, não só dos filhos, mas desses jovens, eu acho que é importante, essa presença, né? Que agora me parece que a gente está deixando um pouco a desejar nesse sentido. 30 segundos. O teu filho tem uns amigos e alguns amigos. Ele é comum da parte dele tentar influenciar esses amigos que os familiares ainda não quiseram colocar nesse programa Júnior? Ele como ele os passa outros... a ser um propagador também. Sim, né? Porque como a gente tem um universo de colégio, né, eles incentivam os jovens no entorno a participar. Inclusive, nesse caso, começaram com 5, não funcionaria, eram poucos jovens. Eles foram atrás de angariar mais jovens e aí tínhamos em torno de 12 no início do projeto, depois desses 5. 5 fizeram o trabalho de trazer mais jovens. Rodrigo, muito obrigado pelas informações que você nos passou a respeito do programa, ok? Eu agradeço a oportunidade. Eu conversei com o Rodrigo Melo Felipe, ele é voluntário do programa Junior Achievement. Cuide melhor dos seus filhos. Os incentive. Isso é muito importante para o futuro deles e para a sua tranquilidade mais cedo ou mais tarde. O Espaço Cidadão que só tem na TVA volta na semana que vem. Até lá.